Hoje lembrando que é o nosso último domingo de culto normal, assim, né? De 7 horas da noite, 19 horas. A partir do domingo que vem a gente vai começar com os nossos 2 cultos. Só para ter uma ideia, quem aqui vai participar dos cultos das 17? Fala assim para eu ver, do culto. Rapaz, que turma. Surpreendeu, hein? E do culto das 19? Fala assim para eu ver, olha. Ó, deu quase que meio a meio, ó. 17 está ganhando, mas tem uma turma boa. Fora as demais pessoas que virão, né? Então, domingo que vem começa com esse santo desafio. Então a gente vai estar já começando domingo que vem. A semana toda vai estar anunciando na rádio. E você se organiza para você poder participar. Pastor, quem participar da 17 é tão gostoso, tão bom adorar a Deus, tão gostoso louvar o Senhor, tão gostoso ouvir a palavra, que vou ficar até as 19, vou embora às 11 horas da noite. Porque eu sou um adorador, eu sei que você é adorador, mas não pode. Então quem participar do culto às 17, educadamente vai dar licença para poder os demais entrar e participarem do culto das 19. Mas pastor, a pregação vai ser tão boa também depois das 7 horas. É a mesma pregação. Vai ser a mesma pregação. Você vai ouvir de novo. Então, é a mesma pregação. É o mesmo louvor, o mesmo grupo de louvor. Então, vai ser tudo igualzinho. O culto das 7 vai ser literalmente igual ao culto das 5. Então, não importa, não é interessante você ficar aqui. Porque a proposta é justamente essa. A gente dobrar o culto para poder ter mais espaço para a gente poder estar recebendo os irmãos. Então, quem participar do culto às 17 vai sair para poder os irmãos participarem do culto às 19 horas. Ficou claro, irmãos? Amém? Vamos abrir a Bíblia, então, para a gente estar pensando um pouquinho hoje naquilo que Deus colocou no meu coração. Hebreus, capítulo 11. A gente vai ver aqui homens e mulheres que foram coroados por Deus pela sua fé, não é? Ou receberam o galardão de Deus, não é? Porque é certo que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vitória, mas precisa ser fiel, precisa permanecer fiel até a morte. E aqui é um exemplo para a gente de homens e mulheres que foram fiéis, que continuaram fiéis, que permaneceram fiéis até o final, e a Bíblia nos fala sobre eles aqui. Eles guardaram a fé, como diz o apóstolo Paulo, né? Completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esses também fizeram isso. Hebreus capítulo 11. É um pouquinho antes de Apocalipse, você vai achar Hebreus lá no finalzinho da Bíblia. Por isso que é importante vir para a escola bíblica dominical, tá vendo? Pra você aprender a ficar assim, dá uma olhadinha para o lado, se tiver alguém sem Bíblia, se aproxima, para você compartilhar a sua Bíblia com o irmão. Olha o que nos fala. A gente vai ler os primeiros versículos, depois a gente vai dar um salto lá para o versículo 38. Ora, a fé é a certeza. Essa expressão certeza aqui já é rica no português e mais rica ainda no grego. A ideia aqui é, não tem nada de dúvida, nenhuma mancha, nenhuma marca de dúvida, é certeza plena. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vou dar um pulão agora lá para o versículo 37 e 38. Olha o que nos fala. Aí fala dos gigantes na fé, dos heróis na fé. Aqui é a galeria dos heróis da fé, não é? Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens. Essa expressão que eu quero que fique no seu coração nessa noite. Pastor, isso é coisa do passado. Não, é o que Deus quer de nós também hoje, irmãos. Mesmo porque a gente acredita que Jesus está voltando aí, viu? Jesus está voltando. Então a gente tem que ter esse negócio no coração. Olha, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem
aperfeiçoados. Olha que coisa forte, irmãos. Então, essa expressão, repito, quero que fique no seu coração nessa noite. Olha que coisa forte. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens, mulheres, jovens e crianças dos quais o mundo não era digno. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, Daniel, seus amigos, profetas, reis, juízes. Você vai ver que na galeria da fé, aqui no capítulo 11, o autor aos Hebreus traz esses vários exemplos, esses vários personagens, vai falando da grande riqueza que eles tinham, que era a sua fé. Na verdade, ele constrói uma afirmação e cria argumentos para sustentar essa afirmação, e esses argumentos são em cima desses personagens. Homens que perderam tudo, que deixaram tudo, muitos perderam a própria vida. Você vê aqui no versículo, nós lemos propositalmente. Obrigado, meu diácono, Deus te abençoe, viu? Coisa chique, né, irmãos? Olha lá. Graciano deu olha lá, ficou toda vermelhinha. Olha a Graciano lá, olha lá. Ela faz 30 anos hoje e recebe presente lá. O maridão, né, se preparando para ser diácono. Coisa linda. Vou passar aquela foto no Data Show aqui para a gente celebrar. Então você vê aqui, ele cria uma afirmação e traz argumentos para sustentar a sua afirmação. Né? Mostra para a gente que a grande riqueza que eles tinham não era dinheiro. Vamos pensar assim, não era a dignidade que a terra pode trazer. Dinheiro, posse. É só perguntar aqui, quem quer dinheiro? Silvio Santos? Não, pastor Ronaldo. Quem quer dinheiro? Acho que a grande maioria, né? Todos nós, você quer, lógico, mas não pode ser o tesouro do nosso coração. Não tiveram dinheiro, fama, sucesso, nada disso. Mas a Bíblia fala que eles receberam, não é? Eles foram lembrados por Deus, tanto é que foram postos aqui nessa galeria simplesmente dos heróis da fé. Heróis da fé. A fé foi o grande diferencial na vida desses homens. Porque eles acreditavam, mesmo que não tivessem visto, mesmo que não tivessem contemplado, eles acreditavam mediante a palavra que eles conheceram. Muitos deles acreditavam na vinda do Messias, na vinda do Cristo, e acreditaram a tal ponto que entregaram as suas vidas por amor a essa promessa. E a Bíblia fala que eles mantiveram a fé até o final. Então, cria essa argumentação para falar da riqueza, da excelência da fé. Homens de Deus acima da média. A Bíblia faz menção dessas pessoas. Pastor, mas o que tem? Eu quero afirmar nessa noite aqui, ao longo dessa palavra, que você foi convertido pelo Senhor, foi salvo pelo Senhor, para ser um crente acima da média. Então fala para o irmão do lado, fala assim, o Senhor quer, fala com ele, que você seja um servo acima da média. Acima da média. Essa é a ideia de Deus. Esses homens e mulheres foram homens e mulheres de Deus acima da média. Esse capítulo vai descrever para a gente apenas alguns deles. Se fosse falar sobre todos aqui, todos os homens de Deus ao longo da história, não caberia aqui na Bíblia os servos que andaram com Deus de verdade. Então traz alguns para servir de exemplo, para ratificar, para confirmar a afirmação dele, da riqueza, da soberania, da excelência da fé. Eu queria falar nessa noite para a gente pensar um pouquinho. Eu não sei com quem, mas eu estava falando no telefone com acho que uma irmã, não sei. Manifesta o nome de Jesus aí, mas conversando com ela. E dessa conversa nasceu esse tema para a gente estar pregando essa noite aqui. Ó. Conversando com ela, vem no meu coração, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Homens, foi com a Fernanda, foi isso? Olha lá, Nanda ali. E nasceu no meu coração, e essa palavra falou muito ao meu coração, e a minha oração que também fala para o seu coração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Então eu queria pensar um pouquinho, importa que sejamos fiéis ao Senhor. A gente leu no comecinho propositalmente 1 Coríntios 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E eu quero pensar um pouquinho, além do capítulo todo aqui, capítulo 11 de Hebreus, mas eu quero pensar um pouquinho nessa expressão que falou muito forte ao meu coração. Eu quero lê-la de novo propositalmente para falar também ao seu coração. Olha o que nos fala aqui. Hebreus 11, versículo 38, apenas a parte A do versículo, olha. Homens dos quais o mundo não era digno.
coisa forte, já parou pensar sobre essa expressão, sobre essa afirmação? Não é uma afirmação qualquer, não foi simplesmente o autor aos Hebreus que quis escrever para enfeitar as linhas desse capítulo, para chamar a atenção, para ser um chamariz para as pessoas lerem, não. Aqui é a palavra do próprio Deus, que conhecia não só as obras desses homens, mas conhecia o porquê que eles fizeram, conhecia o coração desses homens, conhecia o coração dessas mulheres. O próprio Deus falou: homens, mulheres, jovens, dos quais o mundo não era digno. Ou seja, homens e mulheres especiais, preciosos, valiosos, obra de Cristo. Então eu queria pensar com você, a primeira verdade que eu vejo no texto aqui, olha, essas pessoas foram dignificadas pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo. Elas foram dignificadas pelo próprio Cristo. Então se tornaram pessoas valiosíssimas, pessoas preciosíssimas, pessoas de extremo valor. A Bíblia fala que uma alma para Cristo vale mais do que o mundo todo, com toda a sua pomposidade, com toda a sua riqueza, com todo o seu luxo. Tudo que você pensar, a Bíblia fala que uma alma para Cristo vale mais do que o mundo todo. E a Bíblia fala que essas pessoas, o mundo não era digno dessas pessoas, porque essas pessoas foram dignificadas pelo próprio Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus, o sangue carmesim de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Quando eu penso nesse texto, eu lembro lá da história do filho pródigo. A Bíblia fala que esse simboliza a pessoa que sai da presença de Deus, ou que está fora da presença de Deus, em especial o que sai da presença do Senhor. E a Bíblia fala, você conhece a história, vou resumir aqui, ele pede a sua herança para o seu pai. Pai, eu quero agora conhecer os prazeres do mundo. Já passei muito tempo na presença do Senhor, eu conheço muito bem o que é estar aqui, o que é viver aqui com o Senhor, o luxo da sua casa, desfrutar da proteção do Senhor. Eu sei tudo isso, agora eu quero conhecer um pouquinho do outro lado. Eu já ouvi falar muito bem de lá, das coisas que acontecem, dos prazeres que tem, de como aquele lado dignifica a gente. Agora eu quero ser dignificado também por essa vida, para experimentar essas coisas. E a Bíblia fala que ele pede herança do pai, uma afronta. É como se ele dissesse assim: pai, para mim o senhor morreu. Imagina a vizinhança, o comentário da vizinhança. Enfim, ele pega o dinheiro, a sua herança e vai para uma terra distante, diz a palavra de Deus, e ele experimenta então o que o mundo pode dar. A dignidade do mundo, ele experimenta. E daqui a um pouco a Bíblia fala que o dinheiro dele acaba, ele fica sem dinheiro, sem amigos, sem companheiros, sem comida, sem bebida. Você conhece a história, vai para uma terra distante, a terra ainda passa por fome, e ele vai então cuidar de porcos para comer comida de porcos, ou seja, melhor, resto de comida de porcos. Resto. Se comer lavagem já não é legal, né? Imagina você comer lavagem que sobrou dos porcos quando sobrava. Porque eu nunca vi bicho tão fominha, tão comilão como o porco, né? Difícil sobrar alguma coisa. Antes de você jogar, ele está comendo no alto já. Aquela coisa toda e já come tudo. O bicho não tem educação, mete a pata suja em cima da comida. E a sua casa não é tão aprazível, não é tão limpa. Você imagina como é aquela situação. Ele come aquela coisa toda. E quando sobrava, a Bíblia fala que ele comia do resto da comida dos porcos. E daqui a um pouco ele pensa: o que eu estou fazendo aqui? Eu posso voltar lá para a casa do meu pai. Eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado filho dele. Olha a expressão que a Bíblia diz: digno. Não sou mais digno de ser chamado filho dele, mas eu pedi para ele para que eu seja apenas um de seus empregados, porque o empregado de meu pai vive muito melhor do que eu vivo. Come bem, veste bem, dorme bem, é cuidado, o papai abençoa. Eu vou voltar para casa. Ele treina o discurso, ele prepara aquela palavra, volta para sua casa. E daqui a um pouco a Bíblia diz, antes dele chegar, o pai vai ao seu encontro, e ele repete tudo aquilo que ele havia decorado, que havia preparado para aquele discurso pré-elaborado, e fala: papai, não sou digno de ser chamado seu filho. Antes que ele terminasse, o pai termina coloca um ponto final naquele discurso. A Bíblia fala que ele coloca um anel nos seus dedos, coloca uma sandália nos seus pés e declara: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, aquele pai dignifica o filho e o recebe de novo no seu aprisco, e ele volta a estar na presença do Pai, simbolizando a presença daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, a saber, o Senhor que está presente aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que foram dignificadas pelo próprio Cristo. O pai dignifica o filho e ele é recebido de volta para o seu lar. Aquela mulher que foi encontrada em flagrante adultério,
indigna, humilhada, e é lançada diante dos pés do Senhor Jesus. E as pessoas então querem uma atitude de Cristo. Se ele mandasse matá-la, ele iria contra a sua pregação. Se ele mandasse soltá-la, ele iria contra a lei de Deus. Uma situação sem jeito para nós, seres humanos. Mas a Bíblia fala que eles não sabiam, mas estavam diante da própria sabedoria, o Senhor Jesus de Nazaré. E a Bíblia fala que eles ali, apertando o mestre, cobrando uma atitude do mestre, daqui a um pouco ele levanta e diz: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você foi encontrada indigna, você está humilhada, você está arrasada, você está destruída emocionalmente, você está destruída espiritualmente, você foi encontrada numa situação de desespero, você está indigna, mas eu, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo encarnado, eu dignifico você. Levanta, vá em paz e não peque mais. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que foram dignificadas pelo próprio Cristo. Lá em Efésios fala para a gente que nós também estávamos numa situação de total indignidade diante de Deus, longe do bom pastor, distantes do bom pastor, chafurdados no pecado, como disse o profeta Nailton, agora a vida que ele levava, a vida que ele tinha, o que ele era, o que nós éramos. E a Bíblia fala que aprove ao Senhor não nos condenar, muito pelo contrário, mas ele dignificou a cada um de nós, derramou sobre nós o sangue carmesim e nos declarou justos para louvor da sua glória. Adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8 fala: levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas, pois, ele, o mundo. Louvado seja o Senhor. Nos pega numa situação de total indignidade, no lixo, no monturo, na perdição. É assim que estávamos, irmãos, assim que nós éramos, é assim que vivíamos, inimigos de Deus, distantes do Senhor, e a Bíblia fala que ele nos pega naquela situação triste, naquela situação de desespero, nos purifica, nos limpa, tira os carrapichos, sara as feridas. E a Bíblia diz que depois declara: agora vocês são novas criaturas, para louvor da glória do meu nome. Ou seja, vocês agora são pessoas dignas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Moradas do Espírito Santo, santuários do Espírito Santo de Deus. Agora nós temos um valor imensurável, diz a palavra de Deus. Agora fazemos parte do povo separado, do povo escolhido de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Você está entendendo o que Deus quer falar para o seu coração nessa noite? Você em Cristo foi declarado digno de viver uma vida abençoada, uma vida plena, como nos fala em João 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, para matar, para destruir. Quanta coisa ruim esse maldito ladrão fez em nossa vida. Matou sonhos, destruiu projetos, feriu nossas emoções, trouxe tanta sequela para a nossa vida. Vivíamos escravos e achávamos que éramos livres, né? Tem gente que pensa assim: eu não quero ser crente, não. Porque se eu for crente, vou ter que abrir mão disso, e acha que é livre, acha que pode, acha que para ele não tem limites, acha que agora não sou crente, então eu posso isso, posso aquilo outro, posso fazer isso, posso fazer aquilo, e pensa que é livre, e não entende que só é verdadeiramente livre aquele que foi dignificado pelo sangue do Senhor Jesus de Nazaré. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu vim para que vocês tenham vida, e vida com ou em abundância, diz a palavra do Senhor. Que vocês vivam dignamente. Eu estava parando pensar um pouco um dia desse, eu fico pensando na vida que nós temos hoje, irmãos. A vida que o crente tem, a vida que o servo de Deus tem. Um dia desse eu estava vendo, o Davizinho levantou de manhãzinha, acordou, ele acorda meio quietinho, meio chatinho, ele levanta do bercinho e já fala: vesseiro e cobertinha. Ele já acorda abraçado no travesseiro e manda pegar a cobertinha e vai para o sofá, deita lá, fica uns 10, 15 minutinhos, depois ele acorda, desperta, ele quer brincar, quer correr. E eu fui ver o Davizinho daqui a um pouco, ele estava lá, sozinho na sala, levantando as mãos e cantando um cântico que ele inventou. Eu confesso que muita parte do cântico é mistério, eu sei disso. Mas a parte que eu entendi é: Senhor Jesus, Senhor, levantar a mãozinha, Senhor Jesus. Fico, meu Deus, olha a vida que a gente tem, irmãos. Nossos filhos estão crescendo apaixonados pelo Senhor.
Na nossa casa há a presença de Deus. Os nossos relacionamentos são relacionamentos saudáveis. As nossas amizades são amizades abençoadas. A nossa conversa é conversa que promove a glória de Deus. Ou seja, nós vivemos hoje uma vida digna para louvor e glória daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, a saber, o Senhor Jesus, que se faz presente neste lugar. Somos moradas do Espírito Santo. Nós não temos nada com o inferno. Nós temos o DNA de Cristo e em nossas veias corre o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já parou para pensar sobre isso? Ele nos dignificou, ninguém pode nos acusar, ninguém pode levantar o dedão contra a gente, ninguém, por quê? Porque sobre nós está o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fala para o irmão do lado, essa coisa linda que está do seu lado, fala assim, você, fala com ele. É a pessoa mais preciosa da face da terra. Obra-prima de Deus. Obra-prima de Deus. Lá em Romanos 8, versículo 31 em diante, fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Olha o que diz, olha, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem os dignifica, é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos obra-prima de Deus, irmãos. Qual é o nosso valor, pastor? Imensurável. Você é especial aos olhos de Deus. Você é valiosíssimo, valiosíssima aos olhos de Deus. Sobre você está o sangue da promessa. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Eu estava vendo um dia desse uma obra de Leonardo da Vinci. Você conhece? Mona Lisa, e foram avaliar o valor dessa obra, irmãos, mais de 5 bilhões de reais. Eu fiquei, 5 bilhões de reais. Van Gogh, uma outra obra de Van Gogh, 345 milhões de dólares. Quem quer comprar aí? Leilão, vamos lá. Quem? Dá uma, dá duas, dá três. Quanto dinheiro, né, irmãos? Um quadro de Pablo Picasso, mais de 500 milhões de reais. Eu fico pensando, por que tão caro, né? Porque tem a assinatura desses homens. Leonardo, Van Gogh, Picasso. Tem a assinatura deles, é obra deles. 500 milhões. 1 bilhão, 300 milhões. Quanto vale Nailton? Quanto vale a Marcela? Quanto vale o Fábio? Quanto vale a Heloísa? Quanto vale o Jean? Quanto vale o Leandro? Quanto vale a Juliana? Quanto vale? Vocês têm a assinatura do Senhor Jesus de Nazaré. Vocês são valiosíssimos. Entenda isso nessa noite no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque você é obra-prima do Senhor Jesus. Ele dignificou você. Você foi dignificado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Homens dos quais o mundo não era digno, porque foram dignificados pelo próprio Cristo. Segunda verdade que eu vejo, foram dignificados para o próprio Cristo, para Jesus. Eles viviam para Jesus, eles respiravam Jesus, eles se moviam para Jesus, tudo o que faziam era em prol do Senhor Jesus. Eram pessoas diferentes, não eram iguais, no meio de tanta gente igual, era diferente. Eles eram o bom perfume de Cristo. Eles eram a luz do mundo. Eles eram o sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João 15, versículo 15 fala: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor quer, mas o chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei
a conhecer. Amigos de Deus. Aqueles que entendem o propósito de Deus. Aqueles para quem Deus revelou os seus propósitos, os seus sonhos, os seus alvos. Aqueles para quem Deus disse assim, olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Anunciai a palavra, perdoem, curem em meu nome, libertem em meu nome, salvem em meu nome. Ide, pregai a palavra para os 4 cantos do mundo. Deus revelou os seus projetos, Deus revelou os seus sonhos, Deus revelou os seus alvos, nós conhecemos os propósitos de Deus, nós conhecemos as dificuldades da caminhada, nós conhecemos os desafios da caminhada, e nós, por amor a esse Cristo, conhecedores, não estamos enganados, desavisados, mas conhecemos o propósito de Deus, porque a Bíblia fala que Ele não nos chama de servo, servo faz sem saber. O Senhor manda e Ele faz. Todo dia ordens novas, todo dia orientações novas Ele faz. Nós não, a Bíblia fala que Deus revelou para nós os seus propósitos. Deus revelou para nós os seus sonhos, tanto de forma intelectual, como também de forma espiritual. Nós sabemos o que Deus quer e o que Deus não quer. Nós sabemos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós sabemos quais são os propósitos de Deus através da nossa vida. Deus revelou que não seria fácil, que passaríamos por aflições, por lutas e por dissabores. E nós, por amor, declaramos, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim para ser um profeta, para ser boca do Senhor e para ser, como cantamos aqui nessa noite, Pai de multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas diferentes, pessoas apaixonadas pelo Senhor, que foram chamadas por Cristo para viver para Cristo. Esses homens abriram mão de tudo, irmãos, de tudo. Abriram mão de tudo em função de um grande amor, a saber, o Senhor Jesus. Fala assim, levanta a mão quem é apaixonado por Jesus. Fala assim para eu ver. Você é apaixonado por Cristo? Foram dignificados para o próprio Cristo. O mundo não era digno deles porque eles não estavam conformados com o mundo, não estavam dentro dos conformes do mundo, como nos fala em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia fala que quando Cristo era levado para a cruz, a Bíblia diz que o diabo não tinha nada do que acusar Jesus, e ainda a Bíblia fala que o diabo não tinha nada na vida de Cristo, nada, nenhuma legalidade, nenhum direito. O Cordeiro manso de Deus que se entregou por amor a mim, por amor a você. O diabo não tem nada na minha vida, na sua vida, nada. Não tem nada nesse mundo que nos prenda, nada. Nada. Nada que prenda o nosso coração. A Bíblia fala que nós somos forasteiros nesse mundo. Nós temos consciência. Não estamos enganados, ludibriados. Muito pelo contrário, nós sabemos que essas coisas da terra, por mais que demorem, são passageiras. Sabemos que os prazeres da terra são passageiros. Sabemos que os tesouros da terra são passageiros. Sabemos que os atrativos da terra têm prazo de validade, sabemos disso, porque o Senhor nos falou, o Senhor nos advertiu. O nosso coração não está na terra, ainda que tenhamos sonhos, projetos, muitos. Mas sabemos que o nosso lugar é no céu, com o Senhor Jesus de Nazaré. Sabemos disso. E o mundo sabe, percebe isso em nós. A ideia do mundo aqui são filosofias, pensamentos, práticas, tendências, pecados. Essas coisas não nos dominam, porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 31 fala: tudo o que fazemos é para Ele, portanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nossa mente é diferente, irmãos. Ou tem que ser. Atitudes são diferentes, ou tem que ser, porque a Bíblia fala que conheceremos a árvore pelos seus frutos. O servo de Deus age diferente, como esses homens e mulheres agiram. Eles reagem quando lhe dão ódio, ele devolve amor. Quando passa por tempos de guerra, ele leva a paz. Quando é golpeado, afligido, ele oferece o outro lado da face. Olha que mente que o mundo não entende. É a mente de Cristo. Atitudes que o próprio Cordeiro viveu e praticou para que fosse exemplo para nós hoje. A Bíblia fala, quando ele diz, ele falando para o povo dele, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, porque o povo romano era o
povo de Deus era escravo do povo romano naquela época, então normal um soldado chegar e encontrar um israelita ali e obrigá-lo a caminhar uma milha para carregar suas cargas. O que Cristo fala? Não faça por raiva, não faça por obrigação, porque agora o coração de vocês, não existe espaço para raiva, para esses sentimentos que não agradam o meu coração, mas se obrigar você a caminhar uma milha, caminhe duas. Faça por amor a mim, faça por compromisso à minha palavra, faça porque vocês são cidadãos dos céus. Se alguém te ferir, te dá um tapa, oferece ao outro lado da face. Atitudes diferentes, pessoas que vivem para a glória do Senhor Jesus, pessoas que acordam para Cristo, que passam um dia para Cristo, que vivem para Cristo. Esse é o povo de Deus. Esse mundo não tem nada para nós, tudo aqui é dispensável e passageiro. Tudo, irmãos, tudo. Mas a Bíblia fala que um dia viremos da boca do Cordeiro: vinde, benditos de meu Pai, entrar no lugar que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. E ali a Bíblia fala que o gozo é eterno, que a alegria é para sempre, e que desfrutaremos da presença do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Bíblia fala que nós fomos enxertados na videira. Se você olhar lá em João capítulo 15, fala: eu sou a videira, vós sois os ramos, meu pai é o agricultor. Nós fomos dignificados pelo Senhor e fomos enxertados na videira. E a Bíblia fala que o ramo só vive por causa da videira. O alimento vem da videira, o sustento vem da videira. E esse ramo frutifica para a videira. Todo fruto é para a videira. Todo fruto promove a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. O Senhor quer usar a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Você viu que a gente não conversou nada sobre o louvor aqui? E eles cantaram, adoraram o Senhor. Você viu que todo louvor foi voltado para isso. Para despertar o seu coração para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E você foi lavado pelo sangue do Cordeiro porque Deus tem propósito para realizar na sua vida, na sua história. O Senhor quer te usar, no nome do Senhor Jesus. Paulo, depois de tanto sucesso, de tanta conquista, de tanto estudo, a Bíblia fala que ele tem um encontro com Cristo, e ele tinha aquilo que o mundo podia oferecer, a dignidade do mundo, e ele tem um encontro com Cristo. Olha o que ele fala. Olha o que ele diz para a gente. Filipenses 3. Queria que você abrisse comigo, versículos 4 em diante. Olha que expressão forte que Paulo usa. Filipenses 3, a partir do versículo 4. Acharam? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai mostrando da dignidade que ele tinha na terra, né? Da dignidade que ele tinha antes de conhecer Jesus. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que Paulo fala? As coisas que o mundo oferece. Olha, eu era um que estava despontando para ser um grande líder, estudei aos pés de Gamaliel, sou mestrado, doutorado em teologia, tinha o respeito dos judeus, era visto como uma grande promessa entre os judeus, tenho uma mente brilhante, enfim, tudo o que eu conquistei até agora, a dignidade da terra não se compara com a dignidade que vem do meu Senhor Jesus. E eu considero tudo isso como refúgio, ou seja, como esterco diante daquilo que o Senhor tem para a minha vida, diante do grande projeto do Senhor, diante das promessas de Deus para mim. Agora sim, eu sou digno por causa do sangue do Senhor Jesus de Nazaré. O mundo jamais poderia pagar pelas obras que Cristo opera através da igreja. Jamais.
O que Deus pode fazer através da sua vida, meu irmão? Deus pode curar alguém, Deus pode libertar alguém. Deus pode restaurar uma família. A Bíblia fala que nós agora vamos dar prosseguimento à obra de Cristo. Ele nos comprou, nos dignificou para Ele, para que nós continuássemos as suas obras. Esses homens aqui, mulheres aqui, no capítulo 11 de Hebreus, eles deram prosseguimento à obra de Jesus. Eles viveram o que Cristo ordenou. Pregaram a palavra, libertaram os cativos, expulsaram demônios, apregoaram o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia fala que pessoas foram curadas, libertas e salvas. O mundo não tem como pagar aquilo que Deus faz ou vai fazer através da minha vida e da sua vida. Quanto vale uma cura, quanto vale uma libertação, quanto vale a salvação de uma alma. O mundo não é digno de nós, louvado seja o nome do Senhor. O nosso lugar é o céu com o Senhor Jesus de Nazaré. Fomos dignificados para o próprio Cristo. Que entendamos isso. E que façamos como fez aquele servo inútil da palavra de Deus, né? Trabalhou, se esmerou, se dedicou, se entregou para o Senhor, cansou, trabalhou o dia todo e declarou no final: servo inútil que eu sou. Eu queria convidar você a ficar em pé nessa hora, eu quero orar com você. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Cristo nos dignificou para Ele mesmo, diz a palavra de Deus.